últimos tempos. Eu coloquei uma pergunta na mensagem que eu enviei para vocês, para os irmãos, né, sobre o que fazer em dias difíceis, como esse que a gente está vivendo. Como agir e reagir de uma maneira madura, de uma maneira adequada, correta, como o Senhor espera de nós. E nós temos observado o seguinte, né, que para nós a sabedoria, ela não é simplesmente uma possibilidade. Na realidade, a gente precisa de sabedoria para lidar com essas questões, para reagir de maneira correta. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, nós entendemos que diante das provações, para sermos maduros e agirmos corretamente, precisamos de sabedoria. Precisamos seguir as orientações que Deus nos dá por meio da sua palavra, porque a pressão está aí. Nós lidamos com diversas situações, né? A gente tem ouvido falar de muitos casamentos que não estão sobrevivendo à pandemia, de muitos relacionamentos que não estão progredindo, as pessoas estão com dificuldade na sua fé com Deus, no seu relacionamento com Cristo, na sua vida familiar como um todo. Então, a gente percebe que a pressão é muito grande. E até a gente estava orando, né, na quinta-feira, junto com os irmãos, e foi muito jóia, viu, irmãos, aquele tempo de oração na quinta-feira, foi muito precioso ouvir os irmãos falando, né, sobre as lutas, ansiedades, preocupações, os medos, as angústias, e juntos orarmos por isso. Então, a gente precisa da sabedoria de Deus para lidar com essas questões. Eu queria ler com os irmãos a carta de Tiago, logo na sequência. Semana passada falamos um pouquinho sobre as provações, e logo depois das provações, é interessante que a palavra de Deus já nos traz uma orientação sobre essa questão da sabedoria, como reagir diante desses problemas, então, que a gente enfrenta na vida. Observa lá, Tiago, capítulo 1, dos versículos 5 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Meus irmãos, percebemos então aqui, deixa eu compartilhar então com vocês a tela, tá, que eu tinha preparado aqui para a gente estar juntos observando. E aí... Muito bem, eu estou aparecendo aí? Não, né? Estou aparecendo na tela? Tá, para mim aqui eu não estou aparecendo, mas tudo bem. Se eu tô... Então, vejam só, meus irmãos, talvez essa seja a grande questão, né? O que fazer diante dessa situação difícil que a gente está vivendo? Como reagir corretamente? São perguntas que nós temos e que vêm sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, tá? Então, nós vamos encontrar na palavra de Deus algumas orientações, a sabedoria, como a gente acabou de ler, tá? Para buscar a maturidade. Ok? Alguma coisa aí, Michel? Você mandou uma mensagem aqui que eu não estou conseguindo ver a minha... Não, eu apertei um negócio sem querer aqui. Pode continuar aí. Então tá bom. Então, meus irmãos, nessa busca por sabedoria, tá? E através da sabedoria, então, a gente vai chegar na maturidade. Primeira coisa que a gente precisa saber, meus irmãos, por isso que o texto fala, se algum de vós necessita de sabedoria. Primeira coisa, meus irmãos, não temos sabedoria para lidar com as questões. Tanto que o texto coloca, se algum de vós necessita de sabedoria. É interessante que essa conjunção, em muitas situações, ela é usada daquela seguinte forma: saiba que, tá? Nós não temos essa situação. Por exemplo, desde que nós não temos sabedoria. Então, poderia ser usado dessa maneira. Por isso que nós precisamos buscar a sabedoria, porque nós não temos essa sabedoria. E é muito importante, logo de cara, você perceber isso e colocar isso na sua mente, porque muitas vezes os homens tendem a achar que são capazes de resolver seus problemas sozinhos. Mas como diz a palavra de Deus, Provérbios 1:7, fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina.
Então, nós vamos buscar essa sabedoria em Deus, e não temos essa sabedoria, então precisamos buscar nele. Outra coisa importante acerca da sabedoria, olha só, a sabedoria, ela não é a astúcia. Então, não dá para contar com a astúcia do Chapolin Colorado, tá? E de nenhum outro homem, e nem a sua própria astúcia, tá bom? E quando a gente fala sobre astúcia, é aquela situação, a habilidade, né, o jeitão, a maneira de resolver os seus problemas. Queridos, não adianta. Teu vasto conhecimento, a tua astúcia, isso não pode produzir a sabedoria que Deus está falando na sua palavra. Outra coisa também, deixa eu voltar aqui, é a questão da ciência. E quando a gente fala sobre ciência, nós estamos falando sobre a questão do conhecimento. Tá? Vivemos a era da informação, do conhecimento, da pesquisa científica. E a gente fala, então, isso é sabedoria. Não é, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a sabedoria, ela é muito diferente, ela é muito mais vasta, muito mais ampla do que a ciência em si. Porque, veja só, estamos vivendo a época da pandemia. A ciência não sabe responder adequadamente como combater a pandemia. E olha que tem um monte de cientista estudando, pesquisando, indo atrás, mas ainda não tem resposta. E quando ele chega a alguma conclusão, parte dessas conclusões são contraditórias. Vejam, por exemplo, alguns estudos mostram que o lockdown funciona, outros estudos mostram que não funciona. Alguns estudos falam que a máscara protege, tem estudos que falam que a máscara faz mal. Alguns adotam a ideia de que a ivermectina ataca o vírus, outros falam que não resolve nada. Enfim, meus irmãos, aí diante disso tudo, sobra ataques, ofensas. A questão é, falta sabedoria. Então, a sabedoria não é isso, não é a astúcia humana, não é a ciência. Outra coisa também, meus irmãos, olha só, se a gente pudesse dar uma definição do que é sabedoria. Sabedoria é aquela qualidade do entendimento que aguça a percepção das obrigações morais e a apreensão das realidades eternas. Trocando em miúdos, o que significa isso? Meus irmãos, o sábio é aquele que sabe das suas obrigações morais. O sábio é aquele que pensa nas realidades eternas. Ou seja, quando você vai decidir alguma coisa na sua vida, você leva em conta se aquilo é certo ou errado, se é bom ou mal, se aquilo ofende ou não a Deus, e quais as implicações disso para a sua vida eterna, para a sua eternidade, para aquilo que realmente importa. É assim que é um sábio. E não as pessoas que escoram aí na ciência, pensando uma série de coisas para si. Meus irmãos, essa sabedoria, certamente foi a sabedoria que Salomão orou pedindo a Deus. Quando ele fez aquela oração, eu não sei conduzir esse povo, Senhor, me dê sabedoria. Tá? A gente nota também, meus irmãos, que apesar de todo o avanço científico que o mundo tem tido, nós não estamos encontrando pessoas sábias. Queridos, tem muitas pessoas que são cultas, mas são tolas. Existem doutores que são insensatos. Então, há pessoas que têm erudição, que têm conhecimento, mas não são sábios. Eles não sabem viver, não sabem fazer escolhas certas, escolhas que valem a pena. Tanto que a gente observa, meus irmãos, nessa época do conhecimento, da ciência, das informações, quantos lares estão marcados pelo consumo do álcool, marcados pelo consumo de drogas. As pessoas são afligidas por brigas, há abusos verbais, emocionais, sexuais, há violências e até mesmo homicídios. Basta ver as notícias, a gente percebe, fulano de tal era juiz, outro era um desembargador e matou e fez isso e fez aquilo. Então, meus irmãos, nós percebemos essa realidade de que o mundo carece de sabedoria. O mundo precisa de sabedoria. Então, meus irmãos, quando a gente pensa nisso, o sábio é aquele que busca a maturidade e não apenas se livrar dos problemas. Porque quando nós estamos sendo provados, precisamos de sabedoria para não desperdiçar aquela situação que Deus está permitindo a gente passar para a nossa maturidade. O mundo quer escapar. Por isso eles mentem, eles enganam, eles trapaceiam, eles fazem qualquer coisa para escapar dos problemas. O sábio não.
Ele entende que ali há um caminho estabelecido por Deus para que se tenha maturidade, para que se tenha crescimento, para que se desenvolva a sua fé em Deus e a sua vida perfeita na pessoa de Cristo. Então, meus irmãos, precisa de sabedoria? Claro que a gente precisa. Então, peça a Deus. Esta é o grande convite que o Senhor nos faz. Você precisa de sabedoria? Então peça a Deus, porque a sabedoria vai nos ajudar a entender como usar as provas que nós estamos passando para o nosso bem e para a glória dele. Esses dias que a gente está vivendo de pandemia, como a gente pode, com sabedoria, aproveitar para o nosso bem e para a glória de Deus. Então, meus irmãos, precisamos fazer o seguinte, tá? A aplicação bem simples dessa questão de sabedoria é: precisamos admitir nossa necessidade de sabedoria e deixar de sermos insensatos. Tá? Diga que você precisa de sabedoria. Diga que você necessita da ajuda de Deus, que você não consegue sem a ajuda dele. E dessa maneira, então, vamos alcançar essa sabedoria para enfrentar esses dias difíceis. Ok? Então, essa é a orientação que a palavra de Deus nos dá. Outra orientação que ela também nos dá é o seguinte: quando ela fala acerca de nós orarmos a Deus, porque ele fala, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Isso é uma oração. Pedir ao Senhor. E quando a gente faz uma oração, meus irmãos, deixa eu colocar algumas coisas para nós acerca disso. Quando nós estamos pedindo para Deus sabedoria, veja só o que nós estamos dizendo com isso. Em primeiro lugar, nós estamos revelando a nossa insuficiência. Deus, eu não consigo enxergar aonde tudo isso vai terminar. Deus, eu não consigo enxergar os propósitos bons do Senhor. Deus, eu não consigo enxergar, eu não tenho essa capacidade. Então, a oração sempre revela a nossa insuficiência. Quando pedimos a aprovação de Deus, a provisão de Deus, é porque nós não temos. Quando pedimos a força do Senhor, é porque nós somos incapazes. Quando nós pedimos os recursos do Senhor, é porque nós somos faltos desse recurso. Então, meus irmãos, quando oramos a Deus, peça a Deus. Estamos falando que somos insuficientes. A gente precisa dele. Outra coisa, meus irmãos, quando a gente ora a Deus, além de revelar a nossa insuficiência, isso nos faz o seguinte: isso nos ajuda não a modificar a Deus, não a modificar os seus planos, mas a abrir o nosso coração para essa influência transformadora do Espírito Santo. Quando a gente ora para Deus, Senhor, haja nessa situação aqui. Mas eu não estou pedindo para Deus fazer aquilo que eu quero. Mas eu estou me colocando à vontade dele diante de uma situação, porque eu sei que os caminhos do Senhor são melhores do que os meus caminhos, que as decisões de Deus são melhores do que as minhas decisões. Então, isso nos leva a conformar-se à vontade de Deus. A oração ela tem essa importância. É por isso que Jesus, quando ensinou a oração, né, do chamado a oração do Pai Nosso, ele diz, né, seja feita a tua vontade. Meus queridos, a oração também ela aprofunda o conhecimento e o relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque olha só o que o texto fala, né? Ele fala assim: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Sabe o que Tiago está dizendo aqui para nós, meus irmãos? Ele está falando acerca do caráter de Deus. Esse caráter bondoso de Deus, esse caráter generoso de Deus, esse caráter doador de Deus. Então ele está mostrando para nós o seguinte, que Deus, em primeiro lugar, é a fonte de sabedoria. É por isso que a gente pede para Deus. Peça a Deus. Não é na ciência, não é na humanidade, não é nas coisas deste mundo, é ao Senhor. Ele é o doador. E diz a palavra de Deus que ele a todos dá liberalmente. Veja só, meus irmãos, a generosidade de Deus. Deus não vai dar um pouquinho da sua sabedoria para você. E quando diz o texto aqui, nada lhes impropera, ou seja, Deus não vai ficar jogando a sua cara, falar, agora, né, sem vergonha, agora você vai pedir minha ajuda? Depois que deu tudo errado, diz a palavra de Deus, nada lhes impropera. Deus não vai jogar na sua cara, na minha cara, a nossa insuficiência, dizendo, só agora que deu errado você está pedindo? A palavra de Deus fala, ele vai nos atender, ele vai nos dar, e nos dar de maneira generosa, abundante. Meus irmãos, a acolhida de Deus, ela é fantástica. Deus não rejeita aquele que o busca.
Nada lhes impropera. Deus não vai colocar obstáculo, pode chegar diante dele, pode pedir a ele, coloque na presença dele, que ele certamente, meus irmãos, vai atender. E o Senhor quer nos dar da sua sabedoria. Isso, meus irmãos, nos faz pensar algumas coisas, tá? Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Queridos, precisamos ser mais constantes nessa busca de sabedoria, na oração, tá? Porque, veja só, eu não sei se acontece com você, mas muitas vezes a gente faz negócio e a gente nem lembra de orar ao Senhor. Olha aí a nossa suficiência. A gente não está declarando nossa insuficiência, estamos declarando nossa autossuficiência. Então, o que a gente tem que fazer, meus irmãos? Na hora da provação, na hora da dificuldade, buscar a Deus. Sempre. Quando a situação estiver boa, mas quando a situação estiver difícil, principalmente. Nessa atitude de confiança, de que o Senhor vai prover, tá? E sabendo que Ele não vai desperdiçar aquela situação para nos ensinar a sermos mais maduros na presença dEle. Tá bom, meus irmãos? Isso é muito importante. Porque, veja só, eu não sei o que acontece com você quando vem, por exemplo, uma notícia ruim, né? Eu comentei com os irmãos semana passada que quando falou que ia fechar tudo de novo, eu falei, puxa vida, Senhor, né? Aquilo, como eu comentei, compartilhei com os irmãos, gerou uma certa murmuração e reclamação. Estava errado. Eu posso me lamentar, mas não murmurar e reclamar. Então, quando vem a situação de provação, meus irmãos, quando vem a situação ruim, como que a gente reage? Quando vem, por exemplo, um diagnóstico médico e você não estava esperando, como que você reage? Quando vem um problema familiar, uma situação que pega você de surpresa e uma bomba cai na sua casa, como é que você reage? Quando vem uma situação no seu trabalho, talvez alguns, não sei, espero que não aconteça isso, mas talvez alguns já vão começar a perder dias de trabalho, talvez até o próprio emprego. E o que fazer numa situação dessa, meus irmãos? A palavra de Deus fala, peça a Deus. Vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos falar, Senhor, eu não consigo, eu preciso entender sua vontade, eu quero te conhecer mais, o Senhor é um Deus generoso, é um Deus, e isso vai nos levar a aprofundar, meus irmãos, a nossa vida na presença do Senhor. Deixa eu compartilhar uma coisa com os irmãos. Essa situação de pandemia, meus irmãos, tem feito a gente pensar, não só eu como pastor, os presbíteros da igreja, mas também os líderes de outras igrejas, como agir, como ser igreja no meio disso tudo. Nota como a gente precisa da sabedoria de Deus. O que fazer nessa situação quando a gente está obrigado a ficar distante, quando nós não podemos estar congregando? Como a gente reage dentro da situação? Então, isso tem levado muitos de nós, pastores, a pedir ao Senhor, Deus, mostra a tua vontade, nos ensina a tua sabedoria. Nós precisamos do Senhor. Mas tem mais uma orientação que a palavra de Deus nos dá, além de buscar a sabedoria, de orar a Deus. A palavra de Deus fala também para a gente orar corretamente. Veja só o que diz a palavra logo na sequência, quando ele fala no versículo 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Meus irmãos, você pode orar. Mas se orar de maneira errada, não vai funcionar. Tá? A coisa não vai... É o que a gente vai perceber nesse texto aqui. Observa o seguinte, né? Orar corretamente. Ele fala, em nada duvidando. Porque aí o texto mesmo dá para nós algumas ideias do que significa esse em nada duvidando. Essa ideia do em nada duvidando significa que a pessoa tem dois juízos, duas mentes. Então ela está hesitando, ela está vacilando. Uma hora acredita, outra hora desacredita. Uma hora ora com fervor, a hora deixa de orar. Uma hora está lá no monte, outra hora está no vale. Uma hora tem fé, outra hora não acredita mais. Então, meus irmãos, não é para orar dessa maneira, não em nada duvidando, porque veja só, a palavra de Deus descreve como é a pessoa que ora, né? Quem duvida, como é que é essa pessoa? Ele dá dois exemplos aqui, ele fala, em primeiro lugar, que é semelhante à onda do mar. Como que é a onda do mar, meus irmãos? É inconstante, vai de um lado para outro, ora em cima, ora embaixo, ora está de um jeito, ora está de outro, tá bom? Não tem firmeza, não tem estabilidade. E outra observação que o texto bíblico nos mostra, de quem duvida, é o seguinte, é um homem de ânimo dobre. E essa palavra, ânimo dobre, tá? É a ideia de duas almas, uma pessoa que está com a alma dividida, uma pessoa dividida ao meio.
um coração dividido, uma mente dividida. Então, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora faz, uma outra hora não faz. E aí, quando a gente faz dessa maneira, meus irmãos, busca desse jeito, diz a palavra de Deus que vai acontecer o seguinte: quando nós buscamos ao Senhor dessa maneira, a gente não vai alcançar o resultado que nós queremos da nossa oração. Fracasso na oração, veja só o que diz o versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Se não orar corretamente, meus irmãos, não suponha que alcançará do Senhor coisa alguma. E olha só o que diz, né? O versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa que revela uma inconstância espiritual, não firma seus caminhos no Senhor, não chega à maturidade, não sabe aproveitar as lições que a aprovação estão trazendo, não obtém sabedoria, fica sempre naquele alto e baixo. Queridos irmãos, vamos lembrar da mensagem da semana passada, e olhe os versículos para cima. Passe pela aprovação com alegria do resultado que ela vai trazer. Mas para isso, você tem que buscar a sabedoria de Deus e pedir isso com fé. Falar, Senhor, eu preciso da tua sabedoria. E certamente, como diz a palavra de Deus, Deus vai conceder generosamente esta sabedoria que você e eu tanto precisamos. A conclusão, então, meus irmãos, é o seguinte, tá? O que fazer em dias difíceis? Buscar a sabedoria de Deus por meio da oração confiante. Faz isso, tá? Esses dias aí são sombrios, são difíceis, são complicados, mas busque a sabedoria de Deus. Peça a Deus com fé. Não peça duvidando, não fica vacilando. Fala, Senhor, tá? Me dê essa confiança firme no Senhor, que eu consiga realmente ficar firme na presença do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que você pode fazer nesses dias difíceis? Orar com fé e pedir sabedoria. Mas talvez você esteja no seu coração pensando o seguinte: eu não tenho essa fé. E eu já não estou conseguindo mais orar. Talvez você esteja passando por uma situação de fraqueza espiritual muito grande. E você não sabe como orar. E não tem forças para orar. E talvez você pense o seguinte: Deus não está ouvindo a minha oração, não está respondendo porque não estou orando corretamente. É possível. Eu queria que você se lembrasse da história daquele homem que tinha um filho possesso por um espírito imundo. Esse espírito imundo fazia com que aquele filho ficasse mudo. Mais do que isso, aquele espírito atentava contra a vida daquele menino. E um dia esse homem levou o seu filho a Jesus, e quando houve esse encontro do reino da luz com o reino das trevas, o espírito agitou aquele menino violentamente, diz a palavra do Senhor. E aí veja só o que a palavra de Deus fala. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, olha a pergunta do homem para Jesus. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Tu podes? Jesus pode. Mas você crê? Nem sempre nós cremos. Mas faz como aquele pai, diz: Jesus, ajuda-me na minha falta de incredulidade. Aquele Jesus que se encontrou com aquele homem é o mesmo Jesus com quem você se relaciona dia após dia. É o mesmo que fala contigo por meio da sua palavra. É o Jesus que está presente contigo todos os dias até a consumação do século. Sabe, meus irmãos, você pode pensar: mas aquele homem era incrédulo. Aquele homem não cria. Mas certa vez Jesus falando sobre a questão do perdão, ele falou para os seus discípulos que eles não deveriam perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Sabe o que disseram os discípulos para Jesus? Senhor, aumenta-nos a fé. A gente precisa de muita fé para acreditar. Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus falou: você não precisa ter uma fé grande.
Você precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé pequena, mas efetiva. Então, meu querido irmão e irmã, se você está passando por um vale, se você tem orado e você não tem encontrado respostas nas suas orações nesses dias difíceis, ore com fé. Agora, se você não tiver fé, faz como aquele pai. Ajuda-me na minha falta de fé. Faça como os discípulos. Senhor, aumenta-nos a fé. Porque nós queremos orar com fé, pedindo a tua sabedoria para aproveitar ao máximo essas situações de enfermidade que temos enfrentado. É dessa maneira, meus irmãos, que Deus nos dará a sabedoria dele por meio dessa oração confiante.